Negociações do Refis 2025 concede desconto de até 70% em juros e multas para as chamadas dívidas tributárias. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realiza reunião em conjunto com Frente Parlamentar sobre a adultização nas redes sociais. Projeto de lei tem como objetivo reduzir custos nas contas de água. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque Campinas oferece descontos de até 70% em juros e multas por meio do Programa de Regularização Fiscal, que estabelece condições especiais para a quitação ou parcelamento de débitos para pessoas físicas e jurídicas. O período de negociações do Refis Campinas 2025 está aberto e vai até o dia 9 de dezembro. O programa oferece condições especiais para a regularização de dívidas com o município. Toda a população pode aderir, está disponível pela internet. O acesso é via o site da prefeitura, tem um site específico também para o Refis 25, para facilitar a população. E diferença para o programa anterior, basicamente ele é o mesmo programa, é bem parecido. Os descontos também são parecidos, são 70% de juros e multa. Todas as dívidas tributárias de IPTU, de ISS, de taxa de lixo, também tem dívidas não tributárias de autos de infração, do COFIT, PROCON. Para as dívidas não tributárias o desconto é um pouquinho diferente, ele é 15% para pagamento à vista e depois vai escalonando até também 60 meses e depois acima de 1 milhão também de 61 a 96. O programa permite o pagamento à vista ou parcelado. A adesão será feita somente pela internet em canais de autoatendimento da prefeitura. Ele entra no site do programa, tem a página, ele tem a opção lá de fazer a adesão pelo Ambiente Exclusivo, que é uma ferramenta totalmente digital e facilitada que a prefeitura disponibiliza para o cidadão e para a população. Ele entra com o login do GovBR, se for pessoa física, ou com o login do ECNPJ, se for pessoa jurídica. Acessando o sistema, vão estar todas as dívidas vinculadas no CPF ou no CNPJ. Ele lá escolhe qual que ele quer fazer o pagamento, se ele quer parcelar, se ele quer simular o parcelamento ou se ele quer só pegar o demonstrativo de débito. E no site também tem todos os tutoriais disponíveis de como fazer a adesão de forma bem facilitada. Ele gera a guia de pagamento, tanto do acordo quanto da guia à vista, se ele for querer fazer o pagamento à vista, e já sai o código de barras ou o QR Code do Pix. O atendimento físico está limitado para alguns casos específicos. Então, quando é tutor, curador, inventariante, ele tem a condição de fazer a adesão presencial, porque o sistema não permite a dívida de terceiros ser feita a adesão. Também temos alguns casos de liberação de processos, então de suspensão. A pessoa está discutindo isso, alguma dívida na justiça ou administrativamente, e ela vê a oportunidade de fazer o pagamento com o refis com os descontos. Para esse caso, ela tem que desistir do processo administrativo ou judicial e procurar a adesão. Então, isso também é possível fazer via presencial. E é possível também fazer via online, mandando e-mail para poder, com requerimento, solicitando a desistência. Todas as dúvidas elas estão bem explicadas no site do programa, né? E tem também um chat
chat ou WhatsApp da Secretaria de Finanças, que está disponível para dúvidas também, até atendimento humano e atendimento também do próprio robô do chat. O atendimento presencial só será possível em casos específicos. Como tem alguns casos de atendimento presencial, a gente pede que a população se antecipe, tente fazer a adesão na web, não conseguindo fazer a adesão na web, procure antes os canais de atendimento da Secretaria e tente também fazer o agendamento de atendimento no portal da Prefeitura. Porque nós já temos alguns casos conhecidos de adesão presencial que a gente já deixou disponível o CPF e o CNPJ da pessoa e ela consegue agenda de atendimento. Se ela tentar o agendamento pela web e não conseguir, daí esse agendamento, no caso dela, é só via chat humano. Ela entra, explica o caso, fala que é inventariante, que não conseguiu agendar, e a gente vai pegar a documentação e vai fazer uma agenda para ela. Para o município, o programa ajuda a aumentar a arrecadação, reduzir a inadimplência e a judicialização de dívida. Acho que uma grande chance das pessoas colocarem em dia os seus tributos, né? Às vezes a gente sabe que não consegue fazer o pagamento, então agora temos 70% de desconto. Então, aproveitar para não perder essa chance. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque a adultização nas redes sociais foi tema da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, em conjunto com a Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O plenário da Câmara de Campinas foi palco da 8ª reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, em conjunto com a Frente Parlamentar contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ambas presidida pelo vereador Roberto Alves. O encontro debateu a adultização das redes sociais e seus efeitos na exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu sempre digo que as redes sociais, principalmente a internet, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. O que nós alertamos os pais, que eles fiquem atentos quando seus filhos fiquem muito tempo ligado a uma rede social, ligado ao YouTube, ligado ao Instagram, ligado a uma rede social, a internet, o YouTube, que ela possa veja o que eles estão, qual é o conteúdo que eles estão acessando. Porque assim como é para o bem, ela também é usada para o mal. E uma criança, ela é inocente. E o abusador, ele vai se passar do outro lado como uma criança também. É onde ele vai tirar todo o proveito que ele quer. Participaram da reunião representantes do Conselho Tutelar da cidade, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e também da Vara da Infância e Juventude de Campinas. A propósito do tema que nos é colocado nesta reunião, não é tão importante, a respeito da Lei FELCA, né, que é a Lei 15.211, de 2025, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Então, eu vi que um dos pontos que o senhor colocou na pauta era justamente a discussão de legislação a respeito, né? Pois, né, eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceu no nosso país, em termos legislativos, nos últimos tempos, foi a edição dessa lei, né, que vai entrar em vigor. Ela está na vacácio, vai entrar em vigor em março, meados de março do ano que vem. E o que a Lei FELCA prevê, né? Logo no seu artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e adolescentes no país ou de acesso provável por eles, independente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação. E muito se tem falado desse tema adultização, e isso é muito importante, porque a adultização sempre existiu. Quando você expõe uma criança ou um adolescente a uma situação a qual ele não tem capacidade, nem física, nem emocional, nem psicológica, de suportar aquilo, isso é uma adultização, seja ela qual for. Todos nós, acho que em algum momento, em algum grau, fomos submetidos à adultização. Quando você fala, fica aqui cuidando do seu irmão, para uma adolescente, uma criança, né, de 9 anos, para olhar um bebê, você está adultizando. E isso é apenas um exemplo.
Mas isso tomou uma repercussão a nível nacional quando a gente traz essa adultização para o cenário digital, para o mundo virtual, porque ele tem um alcance muito maior. Ele tem uma consequência muito grave também, porque dentro desse universo da adultização no mundo virtual, a vertente, os objetivos acabam sendo muito desvirtuados, porque se busca, muitas das vezes, a monetização, então se busca a erotização, a sexualização da criança e adolescente. E aí já se entra num ambiente em que o doutor Rodrigo muito bem colocou, um ambiente em que a gente percebe a existência de práticas criminosas. E isso, sim, nos põe alerta, põe toda a sociedade alerta. No final, o vereador comentou sobre os meios e os serviços para combater a adultização infantil. O principal deles é a denúncia. Quando há denúncia, então você já aciona o Conselho Tutelar, você aciona o Ministério Público, você aciona a Polícia Militar, Guarda Municipal, e as providências, elas são tomadas. Mas para que essas providências sejam tomadas, elas têm que ter a denúncia. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Silva quer a obrigatoriedade da instalação de válvulas eliminadoras de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água da concessionária municipal. Este projeto de lei trata-se de uma medida de proteção ao usuário em situações que, por manutenção da rede, interrupções no fornecimento ou variação de pressão, haja acúmulo de ar nas tubulações. Esse projeto muito bacana, muito interessante, que a gente veio dialogando com a Sanasa. A gente sabe que no fornecimento, né, de água, que Campinas é, enfim, exemplo, muitas vezes pode existir ar, e esse ar acaba, obviamente, interferindo diretamente na conta da pessoa, né? A pessoa consome mais do que realmente ela utiliza de água. Então, você trazendo, vamos dizer, esse sistema que vai criar um vácuo e simplesmente vai passar no cano somente a água, o consumidor ele vai estar pagando exatamente aquilo que ele está consumindo. Estudos e experiências relatadas por outros municípios indicam que a presença de ar na rede pode elevar em até 30% o valor das contas de água, onerando de forma injusta o usuário. Sem dúvida, eu falo que é um investimento da empresa, né, que vai estar dando maior transparência aí ao serviço do fornecimento de água. Então é um projeto que a gente vem lutando bastante, espero que realmente se efetive aqui na Câmara. O parlamentar reforça que o projeto partiu do interesse público. Foi de alguns munícipes, né, que me deram algumas sugestões, a gente foi pesquisar como isso poderia ser efetivado e se realmente isso tem condições para que seja efetivo e eficaz aqui na cidade de Campinas. Então conversamos com alguns técnicos se realmente existe essa possibilidade e se existe, nada melhor do que a gente ir atrás. Câmara Integrada celebra aniversariantes do mês de outubro e também o Dia do Servidor Público, comemorado no último dia 28. Confira como foi. Os aniversariantes do mês de outubro foram recepcionados com um belo café da manhã no refeitório do Poder Legislativo de Campinas, palco de mais uma edição do programa Câmara Integrada, que também comemorou o Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro. A iniciativa, organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara, tem o objetivo de reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais saudável e positivo na Casa Legislativa. É uma forma da gente dar o nosso agradecimento e reconhecer a importância que tem o trabalho de cada servidor da Câmara, seja ele efetivo, seja comissionado, seja terceirizado. Todos juntos é que fazem e constroem excelência do que a Câmara consegue oferecer para a sociedade. Esse momento é um momento de integração, de confraternização, e a gente sabe que isso ajuda a fazer o clima organizacional mais feliz, saudável, prazeroso, né? As pessoas se sentindo melhor e bem onde trabalha, certamente produz mais e vai voltar para casa com aquela sensação de dever cumprido. Completei 40 dia 5 e é muito prazeroso estar aqui reunido com todo mundo. É um momento de
reconhecimento e confraternização. É muito importante, pois a casa traz um olhar mais humanizado, né, para essa celebração mensal. Todos os meses, né, a Câmara celebra os aniversariantes e a gestão do Rossini, do presidente, desde que retomou essa comemoração, tem sido muito elogiada por todos os servidores justamente por conta dessa lembrança. No seu primeiro ano participando do Câmara Integrada, o assessor legislativo João Paulo, um dos aniversariantes do mês, acredita que o programa proporciona melhoria no clima e no ambiente de trabalho. A gente está sempre aprendendo, fazendo amizade com o pessoal do gabinete, o pessoal da secretaria, da presidência. Então é bem legal ter esse momento de confraternização. Aqui você acaba conversando com outras pessoas, né, com outros servidores, né, acaba tendo um pouquinho mais de aprendizado e também já dá aquela descontração, né? Então é um momento bem legal aí que a Câmara propõe. Uma das aniversariantes de outubro, Rossana Torres, procuradora administrativa da Casa de Leis, entende que o Câmara Integrada valoriza os servidores. Gosto muito de trabalhar aqui, eu acho o ambiente organizacional ótimo e aqui é uma oportunidade que a gente que é da Procuradoria fica lá no cantinho. Aqui é um dia que a gente vem, encontra todo mundo, bate um papo, fora do contexto técnico somente, né? Então é muito agradável, ainda mais hoje que é dia do servidor também. Integração, né? Inclusive o pessoal terceirizado da recepção, Copa, segurança, sempre estão presentes e é legal eles se sentirem participantes, né? Pertencentes a essa grande família que é a Câmara Municipal de Campinas. As relações interpessoais, elas precisam ser valorizadas, né? A gente tem que trabalhar com respeito, né, com aquela empatia, né, todo mundo tem suas dificuldades, problemas do dia a dia, mas eu acho que quando ela se sente amparada por uma equipe de colegas, ela se sente bem, né? Ajuda até a fortalecer, melhorar a autoestima e fazer com que a pessoa se sinta realizada trabalhando na Câmara. Esse é o objetivo do Câmara Integrada e eu fico feliz de cada evento a gente perceber a presença cada vez maior de servidores aqui nesse café da manhã festivo. Vereador Carlinhos Camelô apresenta projeto que altera a lei sobre o uso do solo público em Campinas. A proposta amplia a definição de equipamentos removíveis e isenta parte da área coberta utilizada pelos comerciantes. A proposta é de autoria do vereador Carlinhos Camelô. O projeto de lei complementar 120 altera a Lei Complementar 509 de 2024, que regulamenta o uso do solo público para a instalação de estruturas comerciais sob responsabilidade da CETEC, Serviços Técnicos Gerais de Campinas. Entre as mudanças, o texto amplia a definição de equipamentos removíveis, incluindo bancas, trailers, food trucks, tabuleiros e ambulantes. Outra novidade está na ampliação da área de cobertura permitida, já que hoje a lei considera isenta apenas a área original já incluída na permissão. Hoje nós temos um equipamento removível, que é uma banca ou é um quiosque ou algo assim. E o que acontece? Hoje as pessoas pagam, ela puxou um metro para frente, ela paga sobre esse metro quadrado. E qual que é o projeto? O projeto é que a gente dê na lei, fala assim que hoje a pessoa tem a garantia de 1 metro quadrado para frente, que é proteção de chuva e sol. Então a gente quer que fixe isso na lei para que não cobre os permissionários. Com a nova redação, o primeiro metro quadrado excedente não será cobrado. Hoje, na prática, está sendo cobrado. Se a pessoa passar 1 metro para frente, meio metro, a CETEC ela vai lá, ela orienta. Se a pessoa não retirar, é incluído no metro quadrado e hoje ela paga. No projeto é para que ela seja isenta. E 1 metro, que é sol e chuva, que nós falamos intempéries, né, que é sol e chuva, então para que ela não seja cobrada. A medida, segundo o vereador, busca garantir proteção mínima contra o sol e chuva, oferecendo melhores condições de trabalho aos comerciantes. Às vezes a pessoa paga, às vezes ela não tem condições até de pagar, ela retira. Retirando, prejudica aquela pessoa que vai até esse espaço no estabelecimento dele e também prejudica ele, que ele tem que estar pagando. Então, é uma forma da gente garantir que esse espaço seja para ele e também para as pessoas que vão usar, que é os clientes. O projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que cria o COMAD, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui na cidade de Campinas, foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e agora é lei.
Foi publicada no Diário Oficial do município de Campinas a Lei nº 16.812, de autoria do presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, que altera o COMAD, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas na cidade de Campinas. O Conselho Municipal de Política sobre Drogas é o órgão responsável para discutir as diretrizes de um plano municipal de enfrentamento à realidade de drogas no município, traçando diretrizes para as ações de prevenção ao uso e abuso de drogas e também ao cuidado, tratamento, também para além ações de repressão. A atual gestão do Conselho se dedicou a estruturar, organizar o funcionamento do Conselho, mudando inclusive a legislação, o regimento, e como eles estão organizando o processo eleitoral para a próxima gestão, eles decidiram em plenário alterar um dispositivo que hoje a lei proíbe a recondução de um conselheiro num processo eleitoral. Conforme a lei, os conselheiros do COMAD terão um mandato de 2 anos, admitindo-se a sua recondução. A alteração que a gente faz é permitindo, quer dizer, o mandato dos conselheiros é de 2 anos e é permitida a recondução. E isso é uma necessidade, porque também neste conselho, muitas vezes você não tem muita gente querendo participar, ativamente. Então é importante você reconhecer, valorizar aqueles conselheiros que se dedicam, participam e permitir que eles possam exercer mais um mandato. Então a alteração basicamente é no artigo permitindo a recondução dos conselheiros por uma segunda gestão. Metade dos conselheiros representam órgãos do poder público e metade da sociedade civil. Mas esse é um conselho que tem representantes das universidades, das polícias, de entidades que atuam na área de prevenção, tratamento da dependência química, E é um assunto difícil, às vezes, complexo, E o Conselho se dedica a debruçar, a estudar as situações que precisam ser enfrentadas e sugerir, às vezes, aprimoramento das políticas públicas nas várias áreas. Então, é um conselho que a gente tem que reconhecer a importância, valorizar e, na verdade, essa iniciativa é uma solicitação do próprio Conselho. Meio-dia mais 22 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque a nossa equipe conversou com o Samuel Hanan, ele que é autor do livro Amazônia Brasileira, Preservar para Viver, Responsabilidade Mundial. E falou sobre a atual situação da Amazônia e o que deve ser discutido na COP30. A partir de agora, o nosso quadro, o Giro Ambiental. Olá! Com a proximidade da COP30, a 30ª edição da Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro, um evento global que reúne líderes, cientistas e a sociedade civil para discutir e buscar soluções para a crise climática, nós temos um tema sempre e muito importante, que ganha muito mais força nesse momento: a Amazônia. E hoje, o Giro Ambiental, nós vamos tratar desse tema com o escritor Samuel Hanan sobre o livro Amazônia Brasileira, Preservar para Viver, Responsabilidade Mundial. Ele vai falar justamente sobre a atual situação da Amazônia e o que deve ser discutido na conferência. Com a gente, então, está aqui conectado o Samuel Hanan, ele que é engenheiro com especializações em macroeconomia, administração de empresas e finanças. No setor público, ele foi secretário de Estado da Fazenda e vice-governador do Amazonas entre 99 e 2002. E além desse livro que nós vamos tratar hoje, ele já publicou outras obras e artigos voltados à análise crítica da realidade socioeconômica do Brasil e do Amazonas. Hanan, seja bem-vindo aqui ao Giro Ambiental.
E eu já vou entrar primeiramente no primeiro capítulo. Eu vi aqui que é um livro que tem 5 capítulos bem detalhados, com bastante ilustração. Agradeço o envio do livro à nossa redação, inclusive, para que a gente fizesse também esse estudo, né, dessa leitura. Mas eu quero que você fala já quando você diz aí que é o que todo mundo fala, né? Amazônia, o pulmão do planeta. Que análise você faz quando trata desse capítulo? Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É com prazer que eu falo à TV de Campinas, cidade que todos gostam. A Amazônia, eu vou me permitir dizer, pulmão do mundo, mas é preciso que se diga o seguinte: o governo brasileiro, os governos brasileiros, nos últimos 20 anos, 25 anos, nada fizeram em benefício da preservação da floresta amazônica. Se fala muito, mas nada foi feito pelo nenhum ato de governo. Da mesma maneira, os governos dos países ricos desenvolvidos, que muito falam sobre a Amazônia, também só fazem palestras, tipo, a floresta é vital para os assuntos climáticos, mas ninguém, nada contribui para a preservação. Então, primeira notícia que dou é que a preservação hoje está no nível de 84, 86% da floresta original. Ou seja, em 525 anos, praticamente, desde Cabral, foram devastados cerca de 15, 14% da floresta amazônica. A troco de nada, porque não serviu, essa degradação não serviu a ninguém, ninguém da população do Brasil e nem a população do próprio local. Ela serviu pela omissão de todos aos contrabandistas, aos invasores, aos garimpeiros, às madeireiras ilegais, ou seja, serviu para o ilegal. Então, a oportunidade agora é dizer que até hoje, esses 84, 85% preservados são devidos única e exclusivamente ao homem simples amazônico, aos antigos seringueiros, aos índios, que pouco se fala, aos índios, aos órfãos da borracha, o ribeirinho. Eles preservaram esses 85. A que custo? Ao custo do enorme empobrecimento deles, pelo amor à terra, pelo amor à floresta, pelo amor à biodiversidade. A eles, os brasileiros, devem muito. Esse é o recado que todos falam: floresta em pé é vida. Você falou a vida, Você falou, inclusive, Samuel, em questão... Mas é um custo de todos. Você falou, inclusive, essa questão do empobrecimento. Você traz nesse capítulo justamente essa renúncia econômica da população empobrecida, e nós que estamos aqui no sudeste do país, né, temos as notícias, sabemos o que acontece geralmente pelas notícias, e sabemos também que às vezes há custo de muitas vidas nesse processo de preservação, principalmente pelas populações ribeirinhas. É verdade. Olha, eu vou dizer, quem gritou a favor da preservação, infelizmente, não foi nenhum brasileiro. Começou em 2023, o ex-presidente norte-americano Joe Biden. O Joe Biden falou o seguinte: preservar a floresta é responsabilidade mundial de todos, sobretudo nossa, dos países do G7, os países ricos. E não tem como se preservar se nós, dos países ricos, não contribuirmos com volume de recursos expressivos em períodos longos, por períodos longos, ao Brasil. Ele deu o primeiro recado. O segundo recado veio do Prêmio Nobel de Economia na mesma direção, com um detalhe a mais relevante. Tem que contribuir os países ricos, mas não podemos esquecer o homem
pobre local que vive na região e que empobreceu para preservar. Temos que resgatar a dignidade desses homens. Prêmio Nobel Lars Peters, de 2013, de Economia. Posteriormente, ex-ministro da Noruega veio na mesma direção. E, em consequência dessas manifestações, o Banco Mundial fez um estudo e entregou aos países ricos. E, pasme, olha o volume de dinheiro. O Banco Mundial concluiu a renúncia econômica que os brasileiros, primeiro renúncia que os amazônidas, que são os 7 países da região, esses estão deixando de explorar os recursos naturais e quantificou essa renúncia é da ordem de, pasmem, 317 bilhões de dólares ano, não é milhões, bilhões de dólares ano. Como o Brasil tem 62% da floresta, essa renúncia dos brasileiros, dos amazônidas, é da ordem de 196 bilhões de dólares ano. Então, todo mundo fala Amazônia, mas está quantificado. Qual é a renúncia do Brasil em favor dos brasileiros e em favor da humanidade? É o que eu defendo, é responsabilidade mundial, mas não ao custo local, ao custo global, ao custo mundial. Nós temos que botar na mesa, na COP, que somos credores desses valores. Inclusive, quando você faz essa relação, olha, no capítulo 2 do seu livro, que preservar é o único caminho, e também fala da importância disso, você acredita que agora a realização da COP, especificamente aqui no nosso país, ela vai fortalecer para que esse discurso saia do papel e as populações de todo o mundo, né, principalmente G7, os países ricos e também os países amazônicos aqui, que a gente possa ter um esforço comum para que, de fato, as pessoas entendam que a responsabilidade pela Amazônia é de todos? Olha, eu vou me permitir, se você concordar, a colocar um ponto antes. O ponto que eu acho mais relevante. A floresta em pé, ela eleva o alto índice pluviométrico. E olhe só, todo mundo olha a floresta como questão climática e ecológico-ambiental, mas ela tem uma fundamentação relevante que é econômica. Olhe para o Brasil. Pouca gente fala aí. Você tem o que nós chamamos lá de rios voadores. O que significa? Não é coisa de Spielberg, não, mas é verdadeiro. Você tem o mar, e o mar sopra, vem uma umidade do mar, vem na direção leste-oeste, chega no oeste, tem uma parede gigantesca chamada Cordilheira dos Andes. Essa parede gigantesca faz concentrar toda a umidade na Amazônia. Somada à umidade das árvores e do aquífero na Amazônia, isso canaliza uma umidade chamada evapotranspiração, que vem para o centro-oeste, sudeste e sul e influencia todo o nível pluviométrico da região centro-oeste e região sudeste e sul. O que significa? Se não tiver, você pode conceber agricultura sem água? Não. Então, 25% do PIB brasileiro é o agrobusiness. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se não fosse a floresta em pé, o Cerrado vai ser deserto. Isso, então, é a primeira contribuição da floresta em pé do ponto de vista econômico. 25% do PIB brasileiro está aí. E você pode acreditar, nós aqui de São Paulo, sabemos como é difícil o reservatório das hidrelétricas estarem cheios. Também, se não tiver a floresta em pé, esse custo da energia, sobretudo das bandeiras vermelhas, que é muito mais caro, que dói no bolso de todos, vai piorar.
Então, a contribuição da floresta para o Brasil é expressiva do ponto de vista econômico. Agora, contra a COP, eu acredito pouco, porque o Brasil não tem um projeto. O dinheiro existe, o mundo está dizendo, estamos prontos a colaborar, temos que colaborar, os ricos. O Banco Mundial vai e quantifica o valor da renúncia, mas não vejo um projeto colocado com transparência. Se fala muito, vamos às ONGs, vamos falar em fundo da Amazônia, não estou falando de migalha nem de muleta. É expressividade econômica para sempre. Nós somos credores, não temos que ficar nos defendendo como devedores. Temos que ter grandeza. É a oportunidade, mas, lamentavelmente, tomara que eu esteja errado, eu não sou otimista. Eu acho que vou lembrar. A gente com certeza vai voltar a conversar numa outra oportunidade, até a gente pode marcar algo pós-COP30, diante de tudo que vai ser discutido e encaminhado, né, nesse encontro mundial. Mas para as pessoas que estão assistindo, como que elas podem ter acesso ao seu livro e entender um pouco mais sobre esse tema? Olha, eu vou só me permitir um pouquinho só uma frase. Buscando um ensinamento de um grande brasileiro já falecido chamado Roberto Campos. Foi ministro. Ele dizia assim, o Brasil é o país das oportunidades. Aí botou uma vírgula, perdidas. E nós somos campeões de oportunidades perdidas. O Deus nos deu um legado maravilhoso, solo e subsolo ricos, mas não estamos sabendo aproveitar esse legado de Deus. Então, mas como fazer, então? Eu tinha até encerrado minhas perguntas aqui, Hanan, mas como há tempo de fazer o caminho inverso dessas oportunidades perdidas no que diz respeito à Amazônia? Há tempo, agora seria uma, e sempre vai ter tempo, porque a floresta é imensa, a floresta é pulmão mesmo. E 84 estão preservadas. Agora, nós não podemos deixar que o avanço dessa agressão ambiental continue. Você tem uma ideia, eu falei 84, uns é 85% preservado, 15%. Desses 15%, metade foi devastada em 502 anos, até 2002. 502, Cabral a 2002. Outra metade, apenas 23 anos. Os últimos 23 anos devastaram metade. Pelo quê? Pela omissão nossa, de brasileiros, do nosso governo. Então, não pode continuar. Tem tempo, sim. A Amazônia não é problema para o Brasil, é solução. Tá certo, então. Olha, a gente está mostrando aí, durante a entrevista, algumas ilustrações, inclusive do seu livro. Parabéns por esse trabalho. E eu já deixo um convite para você voltar aqui ao Giro Ambiental, conversar com o nosso telespectador, passar para quem está lá em casa um pouquinho desse entendimento e do que é possível fazer. Porque às vezes parece que a gente está aqui no Sudeste, tão longe dessa realidade, mas ela está mais próxima do que a gente imagina. Muito obrigada, Hanan. Muito obrigado, eu vou lhe dizer. O brasileiro precisa conhecer a Amazônia, os brasileiros. Todo mundo conhece a Disney, mas poucos conhecem a Amazônia, o paraíso do mundo. Tá obrigado, certo. Bom dia. Tá certo, bom dia. Olha só, gente, o Giro Ambiental não acabou, não. A gente tem agora aí umas informações, notícias e curiosidades sobre o meio ambiente e sustentabilidade. A poluição plástica já é uma grande ameaça. Ela teve os seus riscos para os ecossistemas marinhos detalhados pela primeira vez em um estudo global da Tulane University. A pesquisa analisou os impactos do plástico desde a ingestão por animais até o transporte de poluentes tóxicos. Usando novas ferramentas computacionais, os cientistas identificaram as áreas de maior risco, como o Pacífico Norte e o Atlântico Norte, além de partes do Oceano Índico. As zonas de pesca intensiva são particularmente vulneráveis, principalmente por causa das redes e linhas abandonadas conhecidos como Ghost Gear.
O estudo também alerta para o papel do plástico como uma correia transportadora de poluentes perigosos como metilmercúrio e químicos eternos, chamados PFOs. Essas substâncias podem contaminar a cadeia alimentar e, consequentemente, afetar a saúde humana. Estamos em uma semana de tempo instável, com isso, nebulosidade em alta, segue a previsão de chuva para hoje à tarde e também para amanhã, quinta-feira. Mantenha o guarda-chuva por perto e amanhã vai dar até para tirar o agasalho, viu, do armário, porque a temperatura vai cair um pouco em relação a hoje. As temperaturas estão aqui na minha tela, então olha só, amanhã, quinta-feira, 30 de outubro, mínima de 16, amplitude térmica pequena, porque a máxima não passa dos 22 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 66 do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores se reúnem para discutirem e votarem 11 projetos. E amanhã no Jornal Câmara Notícia a gente conta tudo para você. Até lá. Tchau, tchau.